Bem-vindos! E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Vamos desfrutar do privilégio de poder ficar em casa. O vírus não foi embora, apesar do que dizem algumas pessoas aí no poder, né? Apesar da loucura de algumas pessoas. Vamos tomar cuidado, vamos nos proteger. Tenho notícia de alguns alunos, tá, que tiveram o Covid. Vamos continuar nos cuidando. Para isso que nós estamos flexibilizando o ensino também, tá? Então, espero que estejam bem em casa. Hoje, nesse dia que eu estou gravando, está frio, gelado aqui em Cuiabá. Então, estou devidamente trajado aqui e trouxe um convidado especial para a aula de hoje. Homem de Gelo dos X-Men, devem conhecer, né? Mesmo quem não é nerd já deve ter visto no cinema, né? Nos desenhos, enfim, Homem de Gelo. E essa brincadeira, na verdade, com esse personagem, é por conta do elemento que nós vamos abordar hoje, o hidrogênio, que é um dos elementos formadores da água, que é tão importante para a nossa vida, tá? Não é porque esfriou que a gente descuida de água, tá, gente? Vamos continuar tomando água aí. E hoje nós vamos falar então das propriedades desse elemento, que apesar de estar no grupo 1, ele tem algumas diferenças em relação aos demais do seu grupo, né? Os metais alcalinos, que serão o assunto da próxima etapa do curso. Mas hoje o foco é hidrogênio, alguns compostos, nós vamos falar também. Mas antes, a correção dos exercícios, né? Então a gente teve 2 ou 3 exercícios, né, da revisão, da segunda parte da revisão, e o primeiro coloca os seguintes elementos em ordem crescente de raio atômico. Então são 4 elementos aqui. Espero que tenham conseguido fazer. Se tiverem dúvidas a respeito disso, mesmo após a correção, tá? O fórum está sempre aberto. Independente do tempo, né? A gente está fazendo o regime assíncrono para vocês terem mais tempo de digerir as coisas, irem trabalhando com calma, tá? Claro que dentro do intervalo de avaliações, já essa parte vai entrar na primeira avaliação, mas, né? Mesmo entrando agora em hidrogênio, se ainda tiverem dúvidas nessa primeira parte, podem postar lá, tá? Estou à disposição de vocês. Bom, quando a gente vai analisar ou comparar tamanhos de raio atômico, e aqui é do menor para o maior, né? Primeira coisa que a gente vê é a localização. Então a gente tem a localização, eu já tinha deixado marcado para facilitar para vocês. E a gente tem 2 critérios de tamanho de raio atômico, em relação ao grupo ou família, que são as linhas verticais, e em relação ao período, né? Então, que são as linhas horizontais. A gente tem os 2 casos aqui. Então, estabelece um critério, né? Pega um critério primeiro e depois você vai para o outro. Vamos ver em relação ao grupo. O que tem? O menor grupo que está localizado em um grupo de, né, menor número ou menos elétrons na camada de valência, né? Só fazer uma relaçãozinha aí, é o silício. Então, certamente ele vai ser o menor, tá? Dificilmente ele vai ser o maior dos elementos. Depois, a gente tem o enxofre no mesmo período. Então, antes da gente passar para o próximo período, vamos seguir aqui o raciocínio. Quando a gente tem, vamos revisar isso, quando a gente tem um grupo, a gente tem que olhar o número quântico principal, né, que é justamente o período. Se a gente tivesse variação nesse grupo 14 aqui do silício, a gente teria um aumento do raio atômico conforme a gente aumenta o número quântico principal ou conforme o elemento está em períodos maiores, né, em períodos de maior número. Isso significa que, tendo um aumento do número quântico principal, eu tenho camadas ou níveis energéticos cada vez mais distantes do núcleo.
Isso quer dizer que ele sofre uma menor atração pelo núcleo e, portanto, a aparência, né, do raio, o tamanho do raio vai ser maior. Tá? Essa é a classificação ou critério, né, do raio atômico por grupo. Quando a gente está em período, a gente vai levar em conta o núcleo, né, o número Z, né, que é o número de prótons, né, o número atômico, que é o número de prótons que a gente tem em um elemento químico. E a gente tem que levar em conta também a carga efetiva, ou seja, a gente tem que descontar a blindagem, a tal da blindagem. Talvez eu reforço esses pontos que são dúvidas recorrentes, tá? Como eu não posso estar com vocês aí e ver a cara de vocês, se vocês estão compreendendo ou não, então eu reforço esses pontos. O pessoal sempre se confunde um pouco com a blindagem, né? Então, pessoal, a blindagem, né, que a gente estava falando. A gente tem esse brinquedinho que eu usei para tentar explicar, né? Quando a gente tem níveis eletrônicos mais distantes do núcleo, vamos supor minha mão é o núcleo, né? E os bichinhos são as camadas. A gente tem, conforme a gente aumenta o número quântico principal, a gente vai ter camadas mais internas e camadas mais externas. As camadas mais internas vão blindar as mais externas em relação ao núcleo, ok? Então, basicamente, né, a gente vai ter a mesma tendência do número atômico. Estou tentando explicar de uma outra forma, né, para facilitar aí, se ainda tem dúvida em relação a isso. Porque às vezes o aluno fica com dúvida e não fala, né? Eu entendi mais ou menos, mas acho que dá para levar. Não, não dá, tá? Então, eu vou tentando trazer sempre outras formas, reforçando os conceitos para aqueles que estão tímidos ainda. Não tem porquê, né, gente? Agora, então, que a gente nem tá tendo contato, é um ou outro que eu conheço já de vista, assim, então não tem porquê, tá? Mesmo porque no regime presencial também não sou daqueles professores que marcam os alunos, tá? Sempre tem essa lenda, né? Nossa, fiz uma pergunta, acho que eu não devia, né? Não façam isso, tá? Não deixem carregar as dúvidas. Vamos lá. Silício e o enxofre estão no mesmo período, certo? O número atômico do silício está em cima do elemento aqui, 14, e enxofre está com 16. Está em cima do seu elemento. Isso quer dizer que um número atômico desse é maior do que esse. Portanto, a carga, né, atômica, vamos voltar aqui, né? A carga atômica do enxofre é maior do que a do silício. Eles estão no mesmo período, quer dizer que eles têm o mesmo número de camadas. Então, eu vou deixar uma só para facilitar aqui. Vamos supor que eles têm camadas internas aqui que a gente não está vendo e tem a última camada aqui. Eles estão no terceiro período, tá? Número quântico igual a 3. A gente vai ter, no caso, o mesmo nível energético, a mesma distância do núcleo para os dois elementos. No entanto, o enxofre tem uma carga atômica maior. Isso quer dizer que ele vai atrair mais os elétrons, certo? E se ele está atraindo mais elétrons, você tem uma diminuição do raio atômico. Então, entre os dois aqui do terceiro período, o enxofre tem o menor raio atômico. Agora vamos para os elementos de baixo. Os dois também estão no mesmo período. Lógico que isso é proposital, né? Para a gente trabalhar as duas coisas. Vamos pensar primeiro agora em grupo. Eles não estão no mesmo grupo, exceto o enxofre e o telúrio, tá? Então vamos começar por eles, antes de comparar com o silício. Enxofre e telúrio. Qual que é maior? O que a gente tem que ver, pessoal? Número quântico principal. Então, o telúrio tem o N maior. Se o N dele é maior, ele tem mais camadas
em relação ao núcleo. Camadas mais distantes, portanto, telúrio, esse verdinho aqui, e enxofre, esse branquinho aqui. Quem que é maior? Telúrio. Tá? Então, o telúrio é maior. Vamos ver o telúrio e o iodo. Qual que é o raciocínio? O mesmo do enxofre do silício. Ou seja, o iodo tem um número atômico maior, uma carga nuclear maior, e, portanto, ele é o quê? Maior ou menor? Menor. Nossa, professor, agora zoou tudo. Por isso tem que, né, tá ali anotando, escrevendo. Vamos lá, seguindo a ordem. Silício é o menor, tá? Aí a gente vai ter quem é maior e quem é menor aqui. O enxofre. Opa, já ficou diferente. Quem que é maior? Esses dois aqui estão no terceiro período ou esses que estão no quinto período? Esses, certo? Pelo número quântico principal. Vamos fixar um conceito, então. Número quântico principal. Esses dois são maiores do que esses. Dois, ok? Então a gente tem ordem crescente, do menor para o maior. Dentre esses dois, quem é maior? O telúrio, porque ele tem uma carga atômica menor. Aí a gente vai para o segundo conceito. Tá? E dentre esses dois aqui, quem que é menor? O enxofre. Tá? Então, como vai ficar afinal essa ordem? Enxofre é menor do que o silício, a gente começa pelo terceiro período, que são menores os dois, né? Vamos supor que esquece os dois. E aí, dentre os dois, o iodo é menor do que o telúrio. Tá? Então, tem diversas maneiras de fazer isso. Eu tentei trazer aqui um pouco dos dois conceitos, mas se ainda está confuso, tentem fazer de novo em casa. Tá? Olhem primeiro período. O período maior indica o maior raio atômico, por conta de tudo que a gente já discutiu. Depois a gente vai olhar o grupo. Se eles estão no mesmo grupo, né? Aliás, a gente vai olhar, comparar os períodos e depois comparar o grupo, tá? Então aqui é mais uma comparação de períodos, é o que vai pesar mais aqui é o número quântico. E quando eles estão no mesmo número quântico, né, com o mesmo número quântico ou no mesmo período, obviamente, né, o que tem o maior número atômico ou a maior carga atômica efetiva vai ser o menor elemento. Tá? Então, essa aqui é a ordem crescente, do menor para o maior. Espero que tenha ficado um pouco claro. Se ficou dúvida, posta lá, que estamos aqui para isso. Tá? Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Qual dos seguintes elementos apresenta maior energia de ionização? Sódio, sódio 2+, ou flúor? Justifique. Tá, energia de ionização. Primeiro, o que é a energia de ionização? É a energia necessária para retirar um elétron de um elemento em seu estado neutro gasoso. Tá? Essa é a definição de energia de ionização. Se a gente olhar, vamos voltar para a tabela. O sódio e o flúor. Tá? Olha a distância. Ficou fácil, né? Eu extrapolei bem para ficar um pouco mais evidente. Energia de ionização, ela segue uma tendência periódica inversa ao raio atômico, tá? Mas não é interessante ficar decorando aquelas flechas, vocês vão acabar se confundindo. Então vamos ver questão, né, de localização. O flúor está no grupo 17 e o sódio está no grupo 1. Lembrem sempre que, mesmo que eles estejam em períodos ligeiramente diferentes, segundo e terceiro, vamos comparar primeiro o grupo nesse caso, tá? Porque a distância é muito grande. Então, esse daqui, ele vai ter uma carga efetiva menor, né? Ele vai ser menos atraído do que o flúor, certo? Porque o flúor, ele está no grupo 17. E olha, né, a diferença aí
no tamanho do raio, vai ser muito grande, tá? Mas a gente tem outro ponto. O sódio 2+. Lembre-se daquela história de retirar elétrons de uma camada fechada? Tem uma tabela lá que é justamente do sódio, que a energia de ionização passa de 500 a quase 5.000, né? Porque quando a gente retira um elétron de uma camada eletrônica fechada que está altamente estável, você vai requerer uma energia muito maior, tá? Então, são basicamente os conceitos que vocês têm que pensar aqui. Resposta: Na2+ é o que apresenta maior energia de ionização, pois corresponde à energia de retirada de um elétron numa espécie já carregada positivamente e, além disso, de uma configuração de camada fechada. Sempre que você retirar um elétron de uma camada eletrônica fechada, estável, você vai ter a maior energia de ionização. Depois, né, vamos dizer que eu quisesse saber a ordem, né, crescente. Entre o sódio e o flúor, o sódio está mais abaixo, né, do que o flúor. Se a gente olhar a carga atômica, 9 do flúor, 11 do sódio, né? Quem tem a maior carga atômica? Vamos olhar isso primeiro, ou carga efetiva. A gente vai ter o sódio com 3 camadas e o flúor com 2 camadas. O sódio tendo um núcleo maior e o flúor, mesmo com 3 camadas, tendo um núcleo um pouco menorzinho, tá? Vamos supor que os tamanhos sejam diferentes aqui. Então, o sódio, ele tem um tamanho maior, certo? Porque ele está no número quântico igual a 3. Aparentemente, ele tem um número quântico... Aliás, ele tem um número quântico maior e ele vai ter um raio atômico maior. Se ele tem um raio atômico maior, desculpem, a energia para retirar o elétron é menor também, tá? Então, né, se eu tenho 3 camadas para o sódio e tenho 2 para o flúor, a energia para retirar elétrons do sódio vai ser menor. Porque os elétrons de valência, que são sempre os elétrons que a gente vai trabalhar nas ligações químicas, formações de íons, etc., eles estão mais distantes do núcleo. Eles são mais suscetíveis a serem perdidos, certo? E isso faz com que a energia de ionização do sódio seja menor do que a do flúor. Tá? Então, seria sódio 2+, flúor e sódio, né? A ordem decrescente, do maior para o menor. Tá? Se for ser a ordem crescente, sódio, flúor e sódio 2+. Certo? Depois, né, quem está com dúvida ainda, tenta rascunhar isso em casa. E aqui, o terceiro exercício, vamos lá. Qual dos seguintes elementos apresenta maior afinidade eletrônica? Magnésio, oxigênio ou flúor? Vamos voltar para a tabela. Magnésio, grupo 2, está aqui. Oxigênio ou flúor? Bom, como foi explicado na aula passada, a afinidade eletrônica ela não tem uma tendência periódica clara. Mas o que é fato é que os elementos à direita da tabela periódica apresentam uma maior afinidade eletrônica ou também a eletronegatividade, certo? Quem é o mais eletronegativo dos dois? O flúor, né? Ele está mais à direita da tabela periódica, depois seguido pelo oxigênio e o magnésio lá atrás. O magnésio está no oposto da tabela. Ele tem uma energia de ionização baixa. Lembre-se daquela tendência metálica que eu falei, de não metais? Então, esses caras aqui eles são não metais e esses são metais, justamente porque eles têm a tendência de perder elétrons mais facilmente, tem uma menor energia de ionização. Esses daqui, desse lado, na verdade, direito, vai ter uma tendência já de ganhar elétrons. E os grupos E6 e E7 são justamente dos elementos mais eletronegativos. E em cima, né, parte superior direita.
por conta do raio atômico, tá? Se eu tenho um elemento menor, a possibilidade de eu colocar elétrons também, então agora a gente tem uma camada e a gente, vamos supor que ela já está completa, a gente vai passar para um próximo nível eletrônico, tá? Se é menor aqui, né, o tamanho do meu raio atômico, você tem menos efeito de blindagem, de repulsão intereletrônica, então os processos de receber elétrons também são favorecidos. Por isso que os menores elementos são os mais eletronegativos ou que têm maior afinidade eletrônica aqui na tabela periódica. E o flúor, já adiantando, né, a gente vai ver isso durante o curso, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Beleza? Bom, a gente levou um tempinho, né? Só a resposta correta. O flúor apresenta maior afinidade eletrônica, já que o elemento encontra-se no grupo 17 e está prestes a completar sua camada eletrônica, em um processo favorável energeticamente. Essa é outra explicação, tá? Você também pode pensar em termos de raio atômico, né? E de tendências periódicas, também falar em relação à energia de ionização, né? Já que a afinidade eletrônica é o oposto da energia de ionização. Aí tem várias respostas, né? O importante, pessoal, é treinarem isso em casa, né? Ah, vi o vídeo, que agora, assim, normalmente eu sinto, né? É a minha avaliação, não conheço vocês especificamente. Mas a minha avaliação como docente, o pessoal às vezes pega os slides, não vai no livro, né? Tudo bem, tem gente que tem essa facilidade. Mas de qualquer forma, né? Você tendo mais facilidade ou menos, é importante vocês saibam escrever, se expressar, tá? A minha disciplina tem muita, se não 100%, né? A disciplina é teórica. Então tem que saber escrever bem, tá? Tem aluno que já veio me falar, mas eu não consegui escrever do jeito que o senhor quis, ou que jeito que o senhor quer que escreva? Eu quero que escreva certo, tá? Tem várias maneiras de se expressar, mas o importante é se expressar bem, né? Saber se expressar, escrever bem, tá? Então pratique isso em casa. Eu já vou adiantar uma coisa, né? Nesse momento que vocês vão estar vendo essa aula, eu já vou estar mexendo com o banco de questões. E eu vou fazer um teste com vocês. Eu vou colocar à disposição essas questões que a gente já fez para vocês responderem lá pelo AVA, tá? Não vai valer nota, nada, mas certamente vai ajudar vocês a estudarem, né? Eu não vou poder fazer isso o semestre inteiro, tá? Por conta das outras coisas que a gente tem, né, na universidade. Não vou poder dar todos os exercícios para vocês, ficar corrigindo um por um, mas é para isso que, né, se estão na dúvida, mandem para mim, tá? Tirem as dúvidas. Ah, não sei fazer nada, né? Aí, né, não funciona. Se eu responder tudo para vocês também, aí vocês não vão aprender. Mas é importante que quando eu colocar esse teste, vai ser tudo informado para vocês na hora. Façam, né? E tentem se expressar da melhor maneira possível. Então, desde já, vão escrevendo em casa, deixem as respostas prontas, tá? Num caderno, alguma coisa, ou no computador, se estudam pelo computador, para depois colocarem lá no AVA essas respostas, tá? Aí eu já vou ter uma ideia em como vocês se expressam, tal. E a gente já faz um teste com o AVA, porque é a primeira vez que eu vou aplicar uma prova pelo AVA, assim como muitos docentes. E eu quero que esteja tudo funcionando bem na hora da prova. Então a gente vai fazer esse teste, né, com os exercícios. É bom para vocês, vocês já estão estudando. Eu vou dar o feedback das respostas, tá, desse exercício. E, enfim, conto com a colaboração de vocês, tá, para melhor desenvolvimento do curso. Agora sim, entrando no hidrogênio, tá? Então, vamos passar para o próximo elemento, que é o hidrogênio. A gente tem aqui embaixo essa imagem, né, que é uma das imagens aí de captação da NASA, né, da nossa galáxia, se eu não me engano.
tá? E eu esqueci de colocar a fonte NASA, tá? E eu trouxe essa imagem aqui porque o hidrogênio, a sua origem, ela está intimamente ligada à origem do universo e à origem de todos os elementos químicos. Existem diversas teorias de formação do universo e tudo mais, mas a mais aceita ainda por grande parte da comunidade é a teoria do Big Bang, tá? Então houve uma grande explosão, né? Primeiro houve uma fusão. Isso, né, dizem que o nosso universo está encolhendo novamente e os planetas vão se aproximando, os corpos celestes, começa a formar ali uma massa crítica, né? Chega um momento que a energia ali fica insuportável, vamos dizer assim, e aí isso vai levar a uma nova explosão no futuro, né? Então, aí eu já não sei, mas que a teoria do Big Bang de origem do universo é bem aceita, isso é um fato, né, pela grande maioria aí da comunidade. Então, houve uma explosão e isso foi associado a um processo térmico. Depois houve um resfriamento até 10 a décima Kelvin, que ainda é muito quente, né, mas houve um resfriamento, vocês terem uma ideia da energia e do calor que estava envolvido lá no começo do universo. E depois, nesse resfriamento, começam-se a formar as partículas subatômicas, prótons e nêutrons. Lembrem-se da revisão da aula passada, que os nêutrons são responsáveis pela massa do átomo e os prótons e elétrons eles já não vão ter, né, uma questão, né, uma massa tão efetiva, né, tão significativa. E aí então começam-se a formar o que? Os primeiros elementos. Então a gente tem o hidrogênio, que é justamente o elemento mais simples ou de estrutura atômica mais simples. A gente já comentou brevemente isso lá atrás na revisão e hoje a gente vai abordar isso novamente. Os isótopos de hidrogênio, como o deutério, a gente vai falar sobre isso na aula de hoje também. E aí, por processo de fusão nuclear, né, fundindo-se núcleos de átomos mais leves, como o hidrogênio, começam a surgir os mais pesados, ou levemente pesados, né, mais pesados que o hidrogênio, relativamente falando. Então a gente tem o hélio, que seria o próximo, né, lá na tabela periódica, que já tem o número de massa, né, 2, 3, 4, vai ter também os isótopos. Isótopo, né? Se alguém, nossa, o que é isótopo, né? Isótopo, pessoal, são elementos que têm o mesmo número atômico, tá? Eles têm a mesma carga nuclear, no entanto, a sua massa é diferente. E aqui é simbolizado justamente pelo número de massa, que é esse numerozinho, desculpem, que é esse numerozinho que está acima aqui, né, à esquerda do símbolo do elemento, certo? Então, a gente tem isótopos, que são elementos que têm o mesmo número atômico, mas número de massa diferente. O hidrogênio e o deutério, eles têm símbolos diferentes. É o único elemento que acontece isso. Mas a gente vai falar depois. E depois a gente começa a fundir novamente. Olha aqui. 4, 3, 7. Né? Então, vocês não viram química nuclear, pelo menos na química geral. Né? Eu tenho certeza, não faz parte da ementa, inclusive. Mas, né, os processos de fusão nuclear, a gente vai somar, né,
o número de massa dos elementos, formando núcleos mais pesados, tá? E às vezes tem número de massa igual também, que são os isóbaros, né? Então berílio e lítio, mas tem número atômico diferente. Então se a gente pegar a tabela periódica aqui, berílio tem número atômico 4, lítio número atômico 3, né? São seguindo aqui na tabela periódica elementos consecutivos, mas eles têm número de massa igual. Olha que interessante, né? Então, aí, pelo menos esses isótopos aí. E aí o universo continua se comprimindo, né? Então teve uma expansão, uma explosão com expansão associada à temperatura, e depois o universo começa a esfriar e começa a se comprimir. E aí, né, tem a teoria que está se comprimindo, ainda está se comprimindo, e vai chegar um momento que, bum, vai ocorrer novamente uma explosão. Mas certamente nenhum de nós vai estar vivo para ver isso se ocorrer, tá? Infelizmente. Ou felizmente, né? Aí fica a critério de cada um. E aí, essa compressão leva à formação de pequenos volumes, de pequenos corpos celestes, que são as estrelas. As estrelas envelhecem e levam à combinação de átomos, né, de hélio, por exemplo, resultando em berílio, outros isótopos de berílio e elementos um pouco mais pesados. As estrelas muito grandes geram temperaturas altas e densidades altas, e a fusão de outros elementos levam à formação de elementos cada vez mais pesados. Os elementos mais pesados se acumulam no núcleo de estrelas, levando a explosões, que são as supernovas, né? Então, você já deve ter ouvido falar do efeito supernova, principalmente de sóis, né? Que são novas explosões, né? Mas uma escala menor em relação ao Big Bang, por exemplo. E isso leva à formação de novos elementos, além da difusão, né? Os elementos resultantes das supernovas se espalharam, na verdade, pelo universo. E o hidrogênio é constante, porque é um elemento muito pequeno, tem uma estrutura atômica relativamente simples, e ele vai estar presente aí por todo o cosmos, né? Já ouviram falar de cosmos antes? Né? Quem gosta aí de Cavaleiros do Zodíaco, né, sabe que os personagens tiram a energia do universo, né, para se defender e lutar, etc. Só uma brincadeira para dar uma quebrada aí nesse assunto que é sim um pouco pesado, tá? Eu não tinha a intenção de trazer teoria do Big Bang total aqui. Eu trouxe o que é importante para a nossa aula, né? O hidrogênio está presente desde o começo do universo e ele acaba continuando presente porque é um elemento leve, né? Qualquer estrelinha que morre aí, né? Se morre entre aspas, mas enfim, não deixa de ser uma morte, não deixa de ser uma não existência aí, a estrela passa, né? Deixa de existir, ela vai liberar elementos ali. E às vezes elas caem aqui na Terra, né? Que são as estrelas cadentes aí se faz um pedido, né? Os mais românticos aí. Mas às vezes, né, a gente vê fragmentos um pouco maiores daí do universo que inclusive causam um pouco de estrago aqui. Felizmente a gente tem escapado dos meteoritos maiores aí, né, pessoal? Mas a gente ainda corre esse risco constantemente. Porque o universo ele é dinâmico, né? Mas o que eu gostaria que ficasse aqui é que o elemento hidrogênio, por ser o mais simples, ele não só leva à geração de outros elementos, mas ele sempre está presente como um resto também, né? De explosões, de quebras de elementos, e é por isso que ele é tão importante, né? E tão presente no universo, justamente, né? Desde a sua origem até os dias presentes. Então, por isso, né? Como químico, para mim é crível, assim, né? É interessante acreditar na teoria do Big Bang porque faz sentido, no mínimo, por essa questão da formação dos elementos, tá? Mas, né? Enfim, isso não é uma discussão para a aula de química inorgânica, é só mesmo a questão dos elementos. Tudo bem?
Então aí depois quem tiver interesse, tal, quiser uma outra leitura, podem, né, procurar por aí que tem muita coisa da origem do universo, tal. E inclusive se quiserem auxílio, né, para buscar alguns artigos científicos, eu posso, tá? Quem tiver interesse, é só me procurar. Eu estou à disposição. E aí a gente vai dar sequência aqui, né, nossa aula e falar do Sol, né? Justamente, ele é o ponto central aí do nosso universo, ele é composto 75%, né, da sua composição é hidrogênio e 24 é hélio, que, né, a gente acabou de ver seria o próximo elemento aí na fila de formação dos elementos, tá? Então, o hidrogênio ele está presente no nosso universo uma quantidade muito grande de diversas formas, e uma dessa forma é o Sol, né? Claro que nem tudo é positivo e o homem se aproveitou dessa energia, que a gente vai falar um pouco aqui de energia de ligação do hidrogênio, para fazer bomba, né? Que já levou a destruições muito grandes no passado, nas guerras aí, nas grandes guerras, e que a gente vive um fantasma constante aí com certos indivíduos, né, que são loucos para tacar bomba em todo mundo. Mas felizmente nesse momento, hoje, né, em agosto aqui de 2020, nós estamos com preocupações maiores, aparentemente, né? Então acredito que estamos salvos disso por enquanto. No YouTube tem muitos vídeos, tá? De explosões de bombas H. Quem quiser dar uma olhada no poder de destruição, quem por acaso só viu em filme, né? Que tem um pouco, claro, eles tentam mimetizar, mas tem um pouco de liberdade poética ali. Tem alguns testes de bomba H, tá? Em vídeos no YouTube, dá para encontrar bem facilmente, né? A gente já está aqui na aula no YouTube. Quiser dar uma pausa aí, abre uma guia nova, dá uma olhadinha num vídeo aí, bomba H, testes, né? Que vocês vão ver que trágico que é isso, né? Imagina esses testes, né? Normalmente são vídeos em áreas que não são populadas, mas imagina, né, uma cidade sendo atingida por isso. Infelizmente, tem esse revés aí da ciência. Bom, agora falando das propriedades do hidrogênio em si, número atômico igual a 1. Se a gente fizer lá a distribuição eletrônica, né, a gente não vai ter nem o gás nobre, eu não citei isso aula passada, né, o único que não vai ter configuração abreviada, porque a configuração eletrônica dele já é muito abreviada. E ele tem então apenas um próton e um nêutron, né? Então, o hidrogênio mais comum, o isótopo mais comum, vocês estão vendo aí, né, que a gente vai falar dos isótopos. O isótopo mais comum de hidrogênio, prótio, ele tem apenas um próton e um nêutron. É o elemento mais abundante do universo, por motivos que a gente já abordou, e é o terceiro elemento na Terra, né, mais abundante. É o terceiro lugar. Ele perde somente para o oxigênio e para o silício. Ele está presente na água, né? Então, o homem de gelo que eu brinquei no começo da aula, e nas moléculas orgânicas também, tá? Aí é com meu colega da química, o Lucas, que vocês vão ver um pouco mais sobre as moléculas orgânicas. Então aqui a gente tem os isótopos. Lembrem que eu acabei de dizer, isótopo é um elemento, né? Ou são elementos que têm o mesmo número atômico. Então olha aqui em vermelho, prótio, deutério e trítio. Todos os três são hidrogênios, todos os três têm número atômico igual a 1. No entanto, o número de massa, A, ele vai ser diferente, tá? Isso daqui ficou deslocado, depois eu vou arrumar, tá? No material escrito para vocês, desculpem, tá? Aliás, espera, a gente já faz uma mágica aqui da edição. Olha só, que mágica, hein? Já apareceu aqui, né? Magicamente,
Então, o número atômico é esse númerozinho embaixo aqui, né, na parte inferior esquerda, e o número de massa, A, ele é na parte superior esquerda, tá? Então, a gente vai ter diferença no número de massa, mas mesmo número atômico. E como eu falei brevemente também, o hidrogênio é o único que tem elementos próprios para cada um dos seus isótopos, né? Olha que interessante. Então, o prótio, que é o hidrogênio, se você tem escrito num livro hidrogênio, como ele é o mais abundante, né? Esse hidrogênio com o número de massa igual a 1 e número atômico igual a 1, é ele, tá? Se não tem distinção, é o hidrogênio, é o prótio, né? Que também é conhecido como prótio, mas é o nome menos comum. O deutério seria o segundo mais abundante e o trítio o terceiro, tá? Então, de novo, vocês verem no livro hidrogênio, a gente está falando do prótio, tá? Então, prótio e hidrogênio são meio que sinônimos aí na linguagem científica, porque o prótio é o mais abundante, tá? E o hidrogênio, seu elemento H, né, tá até o que está na tabela periódica, justamente porque é o mais abundante. Então, aqui a gente tem a abundância isotópica, tá? 1, 2 e 3 são as massas, né? Aliás, aqui, desculpe. A massa de acordo com a abundância isotópica também. E a abundância está aqui em cima, desculpe. 99,985, o hidrogênio, o prótio. Deutério, 0,0156. E trítio, 1 em 10 a 17 átomos. Nossa, é muito pouco, né? Muito pouco mesmo. O deutério ele tem algumas aplicações na medicina nuclear, né? Ele é um pouco mais caro, tá? Então aqui a gente tem óxido deutério, que é água deuterada, ou seja, ao invés do hidrogênio presente na água, a gente vai ter um deutério ali. Em vez de ser H2O, é D2O. Tá? E para que serve isso? Para análises específicas, por exemplo, por espectroscopia vibracional na região do infravermelho com transformado de Fourier, que é convenientemente abreviado como FTIR. Tá? Então, a gente vai ter o que é, né, aproveitando esse momento, o que é essa espectroscopia? Ela é uma técnica analítica que serve para diversas coisas, principalmente na orgânica, ela é muito utilizada, mas na inorgânica também. Aqui a gente tem um instrumento de infravermelho. Aqui no meio a gente tem o porta-amostra, onde a gente vai colocar a amostra. E quando a gente quer descobrir a estrutura de um composto, a gente pode colocar na sua síntese, na sua preparação, a água deuterada ao invés de colocar a água normal, né? Porque lá no infravermelho, já vou mostrar o gráfico a seguir, um espectro, na verdade, de infravermelho, a gente vai observar um sinal ali diferente, bem diferente. Olha aqui, estiramento simétrico. É a linguagem de infravermelho, não se preocupem com isso, tá? Da água, 3.657. Do deutério, 2.671. Então, isso, né, essa diferença no espectro vai me dar se aquele meu grupo funcional ele está deslocado, enfim. Aí daria para dar um curso inteiro só de infravermelho. Mas só para vocês terem uma ideia, né, como funciona essa técnica? A gente tem uma fonte de infravermelho, por isso que a técnica tem esse nome, uma fonte de radiação, através de um conjunto óptico aqui com espelhos, a gente vai ter, pode ser feixe simples, que só tem amostra e referência no mesmo lugar, mas os instrumentos mais modernos têm feixe duplo. Então tem uma divisão da radiação aqui, ela passa pela amostra e por um padrão, que é a chamada referência. Depois esses feixes são colimados, né, são levados a um monocromador, uma fotomultiplicadora para amplificar o sinal, um detector, um processador que vai gerar um espectro como esse.
A banda de água é essa daqui, tá? Essa grandona aqui em torno de 3.600. Quando a gente marca com deutério, né, os hidrogênios que estão presentes ali na água, seja deuterado ou não, eles vão parar num composto, por exemplo, dimetilsulfóxido, tá? Que é um composto orgânico muito comum. Vejam que esse composto ele tem hidrogênios aqui e aqui, né, no grupo metil. Quem já fez orgânica aí? Né? Mas no ensino médio, né, eu acredito que alguns, pelo menos, devam ter visto. Se esse hidrogênio partiu de uma água deuterada, que ela é mais pesada, porque ela tem uma massa, né, maior, um número de massa maior, esse sinal aqui ele vai dar num número de onda ali diferente, ou numa frequência diferente, tá? As moléculas, elas têm vibrações diferentes, tá? Moléculas mais pesadas, elas vão vibrar menos, tá? E moléculas mais leves vão vibrar mais. É isso que vai gerar a diferença nesse sinal aqui. Esse foi um hiper mega resumo feito no TikTok, tá? De infravermelho para vocês. Mas só para não ficar muito vazio, tá? Essa é uma técnica analítica que é utilizada e só para mostrar uma utilidade aí do deutério, né? E logicamente que isso é muito caro por conta da pouca abundância que ele tem, tá? Então eu trago isso aqui porque além de ilustrar o conhecimento, vocês terem uma ideia também a questão de custo. Quanto mais raro o elemento, mais caro ele vai ser, certo? Eu acredito que seja fácil de entender isso, é meio intuitivo. Então essa água deuterada é cara, tá? Eu nunca trabalhei diretamente com isso, mas no laboratório que eu fazia minha pós, o pessoal trabalhava e, nossa, era um Deus que me acuda com essa água, né? Eu usava microlitros, uma quantidade muito pequenininha e tudo bem conservado, bem guardadinho, bem vedado ali para não ter problema, porque é uma água bem cara e ela é só utilizada quando você tem uma dúvida na estrutura, que não seria o caso desse exemplo aqui, tá? Só foi um exemplo aí para ilustrar como é um espectro infravermelho, como é o gráfico, né? Que o termo correto é espectro, tá? É que eu só estou fazendo uma analogia com o gráfico para vocês terem uma ideia. Qual a representação gráfica, né, desse sinal eletrônico que é coletado? E por que tem esse FT, né, transformado em Fourier? É um artifício, é um cálculo matemático que é colocado aqui dentro já do software do equipamento para gerar esse espectro. Se a gente não tivesse transformado em Fourier, a gente não vê esse sinal bonitão aqui, tá? Cada banda dessa representa um grupo funcional diferente. Então, por exemplo, aqui em torno de 1600 são grupos carbonílicos, tá? São grupos dupla O. Se está com enxofre, é um pouco diferente do que está com carbono, justamente por conta da vibração das moléculas. E de onde você tira tudo isso, né? Ah, vibrar, mais pesada, mais leve, de propriedades periódicas. Tá? Então eu trago isso também para vocês terem uma ideia da importância das propriedades periódicas. Só assim que vocês vão ter um conhecimento de química maior, né? Entendendo o fundamento para extrapolar para uma situação de escala maior. Tá bom? Se tem dúvidas, tem interesse, tem livros de química instrumental, né, que vão abordar a técnica de infravermelho, vão explicar passo a passo. A gente já chegou a ter uma disciplina aqui, mas infelizmente sim, não dava muito certo, os alunos não levavam a sério, não tinha muito interesse. Mas na química, né, no departamento de química, certamente tem. Mas eu acho que não é o caso, né? É o que eu sempre digo aos meus alunos. A química é importante para vocês, é legal vocês terem esse conhecimento, é uma técnica muito utilizada para caracterização na indústria, mas os engenheiros eles vão estar em outro ponto ali, né? Na contribuição da indústria. Dificilmente o engenheiro vai virar analista químico, né? Para isso um curso técnico bastaria, né? O químico responsável, às vezes ele lida diretamente com a análise, a caracterização. Mas é legal saber, né? Vocês vão estar em contato com isso, forem trabalhar numa grande indústria, especialmente farmacêuticas, alimentícias, sempre tem um
espectrofotômetro, tá? Para fazer medidas de infravermelho. É legal, né? Eu acho que não é conhecimento demais. Agora, hidrogênio, H2. E aqui eu quero fazer um ponto importante. Se vocês pegarem um livro em inglês, vocês vão ter uma única palavra, hydrogenium, né? Em português, às vezes o pessoal distingue, né? O hidrogênio elemento H é a molécula de hidrogênio H2, tá? Então eu coloquei aqui, eu não coloquei molécula de hidrogênio, justamente para reforçar esse ponto, tá? Cuidado de que hidrogênio nós estamos falando, ok? Se é a molécula de hidrogênio ou se é o átomo de hidrogênio. Aí vai depender do contexto ali, se for um livro-texto ou se for um material, né? Aqui, nesse momento, por falar em material, nós estamos falando da molécula de hidrogênio, que é formada por dois átomos de hidrogênio unidos por uma ligação covalente. Vixe, o que é ligação covalente? Revisa, tá, pessoal? Não vou colocar exatamente na revisão, porque a gente tem um conteúdo muito extenso da química inorgânica. As aulas já estão extensas, eu sei, tá? Eu tenho consciência, peço desculpas, mas é a situação que está exigindo, tá? Para que eu fique mais destrinchando, dando uma quebrada. Mas é o que eu falei. Não tô com tempo para assistir 2 horas de aula agora. Assiste meia, assiste uma, depois você volta. Inclusive o YouTube ele salva, né? Onde você parou. Então não precisam ficar apavorados, tá? Querer devorar tudo. Assistir um pouco agora, assistir um pouco à noite. Vai para uma aula com outro colega, volta, tá? Vão com calma, tá? Bom, o hidrogênio, ou gás hidrogênio, a molécula de hidrogênio, ele é um gás inodoro, incolor, moderadamente solúvel em todos os solventes. Nossa, né? Gás solúvel em solventes. Sim, às vezes a gente, em alguma síntese, inclusive em escala industrial, a gente vai borbulhar um gás dentro de um reagente líquido para gerar uma reação química, ou a gente vai expor esse gás a um suporte sólido, a gente vai falar sobre isso ainda nessa unidade, ou um catalisador, né, mais especificamente, sobre o que a gente vai falar depois na segunda parte dessa unidade, para gerar uma reação química, tá? Então, pode acontecer isso. O hidrogênio ele é interessante porque ele não é um gás tão reativo. A gente já vai falar sobre a ligação dele. Então, ele é utilizado para esse fim também. E olha que interessante, na Terra ele tem uma concentração baixa, menos de 1 ppm, tá? Mas ele é muito abundante, ppm parte por milhão, tá? Mas ainda assim, dado o tamanho da nossa atmosfera e o tamanhão do nosso planeta, é bastante coisa. Mas ele é abundante em outros planetas, né? Então sempre tem quem gosta de ficção científica, principalmente as antigas, aí, década de 60, 70, os seres de outro planeta que respiram hidrogênio, respiram metano. Não sei se tem seres, né, como nós, ou enfim, isso já é uma outra coisa bem longe, mas o fato é que devem existir organismos em alguns planetas que sim respiram hidrogênio, não é o nosso caso. Então, né, uma coisa leva a outra, faz sentido, né, que não seja um gás tão abundante na nossa atmosfera. Agora, olha esse ponto aqui que interessante. Vejam isso que interessante. Essa tabelinha aqui de propriedades físicas. Pontos de fusão e ebulição estão em Kelvin, mas são valores muito baixos, certo? 13 Kelvin e 20 Kelvin, né? E isso basta a gente pegar a temperatura em Celsius, somar com 273, né? Para saber a temperatura em Kelvin. Mas vamos pegar em Kelvin, né? São temperaturas de fusão relativamente baixas. Se a gente pegar a fusão do sódio, por exemplo, que a gente vai ver a seguir no grupo 1, vocês terem uma ideia, a temperatura em graus Celsius é em torno de 800, de 600 a 800, tá?
o sódio no estado sólido. Então o hidrogênio aqui ele tem um ponto de fusão baixo, né? E de ebulição também. Isso, primeira coisa, sim, que eu acho que é um pouco intuitiva, não vou nem levar uma reflexão de vocês aqui, é o estado que ele se encontra. Porque a temperatura ambiente, aqui em Cuiabá é 30, 40, né? Mas a temperatura ambiente, de acordo com a física, condições normais, temperatura e pressão, é 25 graus Celsius, tá? Então, isso faz com que esse gás ele esteja presente justamente no estado gasoso, né? Porque a temperatura ambiente seria 298 Kelvin, ela está acima da temperatura ali de ebulição do hidrogênio, tá? Então, fusão, estado sólido líquido, ebulição líquidos vapor, tá? Então, a gente vai ter temperaturas aí abaixo da temperatura ambiente, é por isso que ele está presente na forma gasosa em nossa atmosfera, né? Ainda que lá para cima seja um pouco mais frio e tudo, mas a temperatura ali geral, né, vai fazer com que esse elemento esteja nas condições normais de temperatura e pressão no estado gasoso. Outra coisa importante, por que que o ponto de fusão e ebulição do hidrogênio são tão baixos? E aí? Eu estou fazendo uma pausa realmente, para vocês pensarem. A gente tem que lembrar, pessoal, de forças intermoleculares para isso, tá? É outro conceito que é interessante vocês revisarem. Já vou deixar a dica. Ligação química e força intermolecular. Se vocês não fizeram revisão desses conceitos ainda, e ainda têm dificuldade com isso, deem uma olhada. As forças intermoleculares de gases são forças intermoleculares fracas, do tipo de Van der Waals, tá? Isso quer dizer que as interações entre as moléculas gasosas elas são muito fracas. Se a energia necessária para eu converter uma substância do estado sólido para líquido e do líquido para vapor vai depender da energia que aquelas moléculas estão em seus estados iniciais, se as forças gasosas, no caso, de hidrogênio são fracas, né, você vai requerer uma menor energia. E o hidrogênio no estado sólido? Alguém pode perguntar. Aí a gente tem que analisar a estrutura do hidrogênio. O hidrogênio é formado por dois átomos de hidrogênio, o gás hidrogênio é formado por dois átomos de hidrogênio, e isso significa que a gente tem uma molécula apolar, tá? É uma molécula que não tem diferença de eletronegatividade, já que é formada por dois elementos iguais, tá? Então, o cabo de guerra de energia aí, dessa molécula, vai ser muito baixo, né? Vai praticamente ser igual a zero. E isso faz com que as forças intermoleculares em qualquer estado sejam muito fracas. Diferente quando a gente tem um íon, por exemplo, que a gente tem íons de cargas opostas atraídos ali, e para quebrar, né, para afastar eles, você vai ter uma energia muito mais alta, tá? Então, é por isso que os pontos de fusão e ebulição de hidrogênio são baixos, devido a forças intermoleculares que formam as moléculas do gás hidrogênio, que são forças do tipo de Van der Waals, fracas, devido à molécula de hidrogênio ser apolar. Bom, aí outra coisa que eu marquei aqui. Entalpia de dissociação de ligação, ou simplesmente entalpia de ligação. É muito alta. Ixi, e agora? Como que a gente explica isso? Eu acabei de falar que a interação entre as moléculas de hidrogênio ali, seja em qualquer estado, sólido, né, a distância dos estados, sólido, está bem pertinho, líquido, gasoso, está bem disperso. De qualquer modo, essas forças intermoleculares são muito fracas. Agora a gente está analisando a força de ligação
no átomo de hidrogênio. A gente tem um hidrogênio aqui, um aqui, e a gente está analisando essa força de ligação. É isso que é entalpia de ligação. Tá? Para isso, né, eu trouxe uma ilustração aqui. Vamos imaginar, isso daqui serve para qualquer ligação química, tá? É um modelo que a gente utiliza para qualquer ligação química. Mas, no caso do hidrogênio, em 1 aqui, do lado direito, a gente vai ter 2 átomos de hidrogênio, que inicialmente estão lá no universo, né, que a gente viu lá atrás, voando lá, dispersos. E aí chega uma hora que eles vão começar a se aproximar, tá? Em 2. Esses átomos de hidrogênio começam a se aproximar. Em 3 aqui, no ponto, notem, leiam o gráfico, né? Energia potencial, distância internuclear. Distância entre os núcleos versus energia potencial, que é a energia acumulada, que é nada mais que energia de ligação aqui, tá? Então, em 3, a gente tem o ponto de menor energia dessa curva que está aqui em rosa, tá? Que é justamente o ponto em que os átomos estão no equilíbrio da sua formação de ligação química, que corresponde ao comprimento médio da ligação química, 75. E isso corresponde a uma energia, 424. Olha aqui, ó. É mais ou menos a energia. Vai ter 10 diferenças, daí são erros, né? Porque imaginem que deve ser muito, e é, de fato, difícil medir essa energia de ligação, tá? É aproximado. São cálculos, enfim, técnicas instrumentais, como a gente já viu, do infravermelho, entre outras. Então, nesse momento aqui, de menor energia, os meus átomos, na verdade, a minha molécula de hidrogênio está em equilíbrio. Tá? A gente chegou no ponto em que houve a formação da ligação da molécula de hidrogênio, H2. Se eu continuar aproximando esses átomos, eu vou forçar, né, o processo, vou ter que fornecer energia, então tem um aumento de energia, até o ponto que há uma repulsão entre os átomos e começa tudo de novo. Tá? Então, em 4 aqui, olhem as setas. Né? Então, assim, a gente está tendo uma repulsão entre os átomos. E por que tudo isso é importante? Porque o hidrogênio, pessoal, como eu disse, é o elemento que tem a estrutura atômica mais simples. Ele tem apenas um próton e apenas um elétron. Então, como é um elemento relativamente simples, que ele não tem blindagem, olha de novo o brinquedinho aqui, quem diria que seria tão útil um brinquedo da minha filha, né? Espero que esteja sendo interessante para vocês também, né? A gente não vai ter nada de blindagem, não ter nada disso, tá? A gente vai ter apenas uma única camada aqui, desculpem, caiu aqui, uma única camada eletrônico, um único nível eletrônico, tá? Bem próximo do núcleo, que também só tem um próton. Essa é a estrutura de hidrogênio. Agora, se eu tenho 2 hidrogênios, né, se aproximando aqui e formam a ligação química, a gente adquiriu a estabilidade. Quer pensar de uma maneira mais simples? Não é muito correto, mas só para ficar um pouco mais claro isso, regra do octeto. Os elementos se ligam para adquirir a estabilidade do octeto de um gás nobre. Na verdade, depois dessa revisão, né, a gente viu que essa estabilidade é associada a uma estrutura eletrônica estável, de camada eletrônica fechada. Tá? No caso do hidrogênio, ele vai adquirir a estabilidade do hélio, que é o gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência, não é 8. Tá? Então, por isso que eu não gosto muito da regra do octeto, ela é um pouco confusa também. Mas, de qualquer modo, o hidrogênio, cada hidrogênio tem um elétron, lembre-se lá do diagrama de quadrículas. A hora que eles se ligam, o que vai acontecer? Eles vão emparelhar esses elétrons e formar uma ligação química. E isso vai fazer com que a molécula de hidrogênio tenha uma camada eletrônica fechada. Tá? Vamos melhorar isso um pouquinho. Então aqui, pessoal, o que a gente tem?
hidrogênio inicialmente, né? E ele vai formar o hidrogênio 2, que corresponde a uma configuração eletrônica do hélio de camada fechada, ok? Pô, eu adquiri uma configuração estável de camada fechada. E aí eu vou querer quebrar essa ligação, né? A energia necessária para isso vai ser muito alta? Claro, né? Olha aqui o gráfico, né, de energia. Eu vim aqui, estavam os dois hidrogênios lá sozinhos no mundo, no universo, eles se uniram, formaram uma ligação química. E aí, se eu continuar forçando esse processo, ou se eu fizer alguma maneira de quebrar essa ligação, né, que seria o equivalente aqui em 4, a energia para isso vai ter que ser muito alta. Qual que vai ser a energia? A diferença de energia do zero, né, que seria o estado de energia zerinho ali, o começo, e a energia de ligação, ou a entalpia de ligação. Por isso que a bomba de hidrogênio é tão destrutiva, né? Porque a gente, na verdade, ali a gente vai ter um processo de fusão, de fissão nuclear, desculpa, separação desses núcleos. E a energia é violenta, né? Isso daqui a gente está vendo o quê? Uma molécula de hidrogênio, né? Então é por isso que a minha entalpia de ligação vai ser tão alta, ok? Eu tenho ali a estrutura mais simples atômica possível, eu consegui estabilizar essa estrutura através de uma ligação química e agora eu vou ter que quebrar fornecendo essa mesma energia. Essa energia vai ser muito alta. A gente tem um único elétron ali na estrutura. Quando a gente tem estados multieletrônicos ou átomos com mais níveis eletrônicos, se eu perco um elétron aqui, né, vai ter uma energia. Claro, a gente já viu um pouco sobre isso nas propriedades periódicas, mas não vai ser um efeito tão gritante quanto um elemento que só tem um elétron na sua estrutura eletrônica, que se estabilizou ali e vai ter que romper essa estrutura estável. Tá? A energia fornecida para isso é muito grande, ok? É isso que eu quero que vocês entendam. Apesar de ter uma estrutura eletrônica muito simples, até por isso, né, pensando por outro lado, é muito difícil que eu quebre uma estabilidade que eu adquiro formando uma molécula de hidrogênio. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só perguntar. Bom, agora falando dos compostos de hidrogênio. Prótons e hidretos são dois compostos mais simples aí, formados pelo elemento hidrogênio. O próton é um hidrogênio positivo, né, que é formado pela perda de um elétron. Olha a energia de ionização. Puxa vida! 1312 kJ por mol. Lembra lá do sódio, na revisão? 400 e pouco é a energia de ionização do sódio. Quase 500. Olha do hidrogênio, 1312. É muito alta, né? Por quê? A gente só tem um elétron. Eu vou retirar esse único elétron de hidrogênio. Então, na prática, né, é até errado, né, do ponto de vista químico, representar o próton, né, por essa estrutura. Normalmente, quem vai ajudar a fornecer essa energia são as moléculas de água. Lembra? Do homem de gelo? Da água, né? Então, em solução, isso é mais fácil, né? Vejam aqui que o valor agora da diferença de entalpia aqui, que é essa energia envolvida na ligação, vai ser até negativo. Vocês não viram o termo ainda? Creio que a grande maioria de vocês, pelo menos, que está seguindo o fluxo aí dos semestres. Mas uma entalpia negativa, né? Ela é um pouco mais, vamos dizer, é mais favorável energeticamente que esse valor muito alto, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, vai haver formação de outras espécies, né? H3O+, é um H2O com um hidrogênio ligado, né? E as outras espécies, né, são formadas, olha aqui, água, N águas, e adição
de um hidrogênio em várias moléculas de água, né? Deu para entender? Uma molécula de água, né? E a gente adicionou um hidrogênio. Vamos fazer melhor. Aqui, tá? Essa é a estrutura de um íon hidrônio em solução, que é um processo facilitado. Imagina ter que retirar um elétron, ou o único elétron que o hidrogênio tem. Em água, não. Em água a gente tem muito hidrogênio ali, né? Então, se eu adiciono um hidrogênio na minha estrutura, qualquer um deles aqui, né, vai ter uma série de pormenores aí para isso, que a gente não vai entrar aqui. A gente fica com uma carga positiva. Por quê? A água, né, ela vai perder um par de elétrons, que estaria livre, para formar, né, uma ligação com o hidrogênio e acaba ficando positivo, tá? E isso, como a gente não vai ter uma única molécula de água ali isolada no mundo, a gente vai ter mols e mols, a gente pode ter mais moléculas de água se ligando aqui. Então vem outra aqui, por exemplo, se liga e vai formar outras espécies, tá? Isso é só para a gente ter uma ideia do que é um próton, né? Isso é muito útil em analítica, depois vocês vão ver em analítica. Um hidreto é o hidrogênio que recebe um elétron. Então, a afinidade eletrônica é a energia necessária para receber um elétron. Lembram-se disso? Então, receber um elétron forma um hidrogênio negativo. Nossa, hidrogênio negativo? Nunca vi isso. Realmente, não é tão comum, né? Em relação ao próton, que a gente sempre vê na analítica, ácido, base, etc., né? Mesmo no ensino médio, a gente acaba vendo alguma coisinha em relação a isso. Agora, hidreto é outra situação. E como que eu sei quando que é um e quando que é outro? Bom, em termos de ligações de elemento, então esse E é um elemento qualquer, e hidrogênio, eu só posso ter duas situações, tá? E ela vai ser expressa em relação à minha eletronegatividade. Lembra-se do conceito da eletronegatividade? Vocês estão vendo? Quando eu digo que é extremamente importante que vocês entendam bem as propriedades periódicas, os conceitos que a gente abordou na revisão, além de um pouco de ligação química e forças intermoleculares, que infelizmente não tendem a fazer isso agora, né? Mas, se tiverem com muita dúvida, falem comigo que eu tento sanar essas dúvidas também, tá? De ligação química e força intermolecular. Se a gente entender isso, esse curso aqui é um passeio. Já assistiram Gravidade? Que o George Clooney ele fica falando pra Sandra Bullock. É só um passeio no parque. Ela tá lá, fodida, lá no espaço, né? Quem não assistiu, recomendo demais. E aí, ele é um astronauta super experiente, né? E ela tá lá com medo e tal, falando, é só um passeio no parque. É isso. Química inorgânica é um passeio no parque. Se vocês entenderem bem a fundamentação da revisão e esses conceitos de ligação e as propriedades periódicas e estrutura eletrônica, tá? Reforço, vou falar isso 10 mil vezes, que assim, né? Uma hora entra para quem está na dúvida ainda. E com o avançar do curso, com os exercícios, com as avaliações, vocês vão ver que não é exagero da minha parte. Já estão vendo, tá? Então, olha lá. Eletronegatividade. Lembram-se? Afinidade eletrônica e eletronegatividade. Qual a diferença? Na eletronegatividade, a gente tem atribuição de valores para explicar essa tendência que o elemento tem de atrair densidade eletrônica, ou essa tendência que um elemento tem de perder elétrons e formar íons negativos. Então, qual que é a diferença aí? Ligação iônica e covalente. Se eu vou formar uma ligação iônica, eu vou formar íons negativos. Se eu vou formar uma ligação covalente, que é o que a gente tem aqui, a gente vai ter cargas parciais aqui nesse belo rosa aqui, o magenta, né? Um elemento vai ter uma carga parcial negativa, que é o elemento mais eletronegativo, e o outro vai ter uma carga parcial positiva, tá? Quando a gente tem ligação covalente. Se o meu elemento, vamos pensar no hidrogênio, que é a estrela da aula de hoje. Se o hidrogênio, aqui está o valor dele, 2,2 eletronegatividade.
Se ele tem uma eletronegatividade menor que a do elemento químico que está ligado a ele, que é representado por E aqui, eu tenho um composto binário. Normalmente, que situação que eu vou ter? Né? Elementos muito eletronegativos. Né? Então, água, ácido fluorídrico, amônia estão formando ligações com hidrogênio ou hidrogênios com elementos muito eletronegativos. Então, quem é o mais eletronegativo? Né? É o elemento, é o E. Se eu tiver esse caso, eu vou formar compostos binários. Se o hidrogênio é o mais eletronegativo, olha aqui como houve uma inversão da situação. Agora a carga parcial negativa está em cima do hidrogênio. Né? Então, eu vou ter um elemento menos eletronegativo que o hidrogênio. O hidrogênio vai ser o elemento mais eletronegativo. Então, eu tenho um hidreto. Tá? Se eu tenho um hidreto, né, então eu vou ter o hidrogênio como elemento mais eletronegativo. Como eu sei? Tabela de eletronegatividade. Foi dado, né, na revisão para vocês uma tabela lá mostrando os valores. Tá? Vocês encontram isso em livros também muito facilmente. Dentro dos hidretos, a gente tem uma subclassificação entre hidretos metálicos, salinos, moleculares e covalentes. A gente vai falar um pouco sobre eles aqui, ok? Mas só para vocês terem uma ideia da tendência também periódica de formação desses compostos, ela vai seguir um pouco as tendências periódicas dos elementos. Então, hidretos salinos são formados por elementos do grupo 1 e 2, metálicos aqui nessa região em azul, intermediários, e moleculares vai ser o lado não metálico da tabela periódica, o lado direito da tabela periódica. Tá? Lembra-se lá no finalzinho da revisão? Tendência metálica, tendência não metálica e tendência em cima do muro, que são esses elementos intermediários aqui. Tá? Isso explica a reatividade e a formação de compostos, eu falei lá atrás. E aqui está um exemplo disso, tá? Os hidretos. E agora a gente vai ver cada um desses hidretos. Primeiro, hidretos metálicos, tá? O hidrogênio, ele é pequeno o suficiente, ele tem um pequeno raio atômico, eu não tinha mencionado isso, tá? Mas com base aí do que a gente viu de estrutura eletrônica, creio que não fica difícil de entender isso, né? A gente tem só uma camadinha, um próton, uma camadinha, um subnível eletrônico. Raio atômico do hidrogênio é muito pequeno. Aquela distância de ligação lá que eu mostrei, né? Naquele gráfico lá no poço, né? Vamos voltar. É justamente a distância, olha ali os núcleos em 3. É a distância limite entre as nuvens eletrônicas, tá? É a distância limite ali entre eles antes de começar a ter repulsão, tá? Que corresponde, né, justamente ao comprimento médio de ligação. Vai ter ali, né, qual que é o comprimento médio de ligação? A distância entre os dois núcleos, né? É praticamente o dobro do que eu estou mostrando aqui. Tá? Vai ser um pouco diferente por causa do efeito repulsão. Mesmo no momento de ligação química, no equilíbrio, vai ter uma repulsão ali que dá essa diferencinha no valor. Mas raio covalente é um conceito que a gente já viu lá atrás. Tá? É a distância entre os centros de dois núcleos que formam uma ligação covalente. Quando o hidrogênio é pequeno, aliás, o hidrogênio é pequeno o suficiente para ocupar interstícios nas redes metálicas, eles podem formar esses hidretos metálicos, tá? Então, lembre-se que eu falei do gás, né? Da exposição do gás num catalisador ou numa solução, né? Você tem uma superfície qualquer, o hidrogênio vem e entra, né? Nesses buracos aí, nesses vazios das redes metálicas, tá?
Quer ver um exemplo, uma história engraçada para ajudar vocês a entenderem melhor o que são esses interstícios? Bom, vocês, eu acredito, sejam todos dedicados aí, estudantes dedicados, né, na graduação. E na pós, isso é levado no nível um pouco maior. Então a gente fica vivendo ali, a gente tem que fazer na química, pelo menos, né, a gente faz normalmente um trabalho experimental e tudo mais, faz um monte de técnicas de caracterização, como o infravermelho, depois tem que chegar nos resultados, interpretar, escrever tese, etc. Então a gente vive aquilo, né? 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado e pós-doc, enfim, aí vai, tá? E assim eu passei metade da minha vida estudando, basicamente. O que acontece? A gente fica digerindo aquilo ali o tempo todo. Às vezes a gente sonha e às vezes a gente fica com aquilo na cabeça, no inconsciente. E a gente estava no congresso e a minha colega tinha bebido demais e a gente saiu e teve uma festa lá do congresso, né, uma festa oficial, e a gente estava saindo dessa festa e era um gramado, né, e ela estava com um salto. Só que no salto, eram aqueles saltos um pouco mais largos assim, dentro assim, na sola do salto, tinha uns quadradinhos, uns buraquinhos. E a hora que ela pisou na merda, né, não tem outra palavra, que tava ali no gramado que ela não viu, ela sentiu que tava muito mole, a grama tava firme, não tava chovendo, nada, e ela falou: "Nossa, pisei, né?" E aí nós começamos a rir já dela, né? E ela tava meio tonta, né? Tava meio bêbada e sentou assim num outro lugar ali e começou a ver. Nossa, como que eu vou fazer agora? Olha, essa merda entrou nos interstícios do meu salto. É isso, né, gente? A gente estuda demais, fica meio louco. E aí, quando a gente bebe, a gente relaxa e acaba soltando o que está ali no nosso inconsciente. Então, justamente, os interstícios ali, né, são esses espaços vazios que ocorrem em estruturas metálicas, tá? Então, se não ficou clara ainda a imagem da minha querida amiga aí, então olha aqui. Desculpa. Desculpem a falha aí, viu, pessoal? Vai acontecer, problemas técnicos, né? Aqui a gente tem 2 empacotamentos, tá? Então imagina que cada bolinha dessa é um átomo metálico, tá? Eu tenho diferentes formas de organizar esses átomos. Tem algumas formas que são menos densas e outras formas que são mais densas. Aqui dentro, imagina um monte de bolinha de gude, de tênis, basquete, etc., empilhadas. As formas esféricas, elas não vão se encaixar completamente, diferente de um quadrado, numa coisa que é plana, certo? E vão ficar espaços vazios aqui, tá? Esses são os famosos interstícios, no caso, interstícios metálicos. Se eu consigo inserir átomos menores aqui no meio, que estão em vermelho aqui, eu vou ter, né, uma estrutura mais densa, mais ocupada por átomos. E isso leva a menos espaços vazios. De qualquer modo, esses espaços vão existir. Para uma coisa como um gás, né, como uma substância, como um gás, conseguir entrar nos espacinhos ali, permear nesses interstícios. Então, se eu jogo um gás aqui em cima dessas estruturas, ele vai permear nesses interstícios. E vão formar os chamados hidretos metálicos ou intersticiais, justamente por conta de entrar nesses pontos vazios. Para que isso ocorra, a força de ligação metal-hidrogênio, metal-hidreto, ela tem que ser maior do que a ligação hidrogênio-hidrogênio. É assim que ocorrem as reações químicas. Por conta da estabilidade, por conta da menor energia adquirida em um processo, os elementos vão se chocar, né, os compostos, as substâncias, e vão formar novas substâncias químicas. E isso tem que ter uma energia interessante. O balanço energético tem que ser interessante.
Balanço de energia é essencial em engenharia, tá? Vocês vão trabalhar com isso ainda. Só que às vezes, né, e na maioria das vezes de fato, os compostos formados são não estequiométricos, com metais de transição principalmente, né? Por quê? A gente vai ter os hidretos salinos. Qual que é a diferença para os hidretos metálicos? Grupos 1 e 2 da tabela periódica. Eu mostrei nessa tabelinha aqui. Tá? Grupo 1 e 2 da tabela periódica e hidretos salinos. Metálicos é mais na região de metais de transição. E eles vão formar compostos não estequiométricos, ou seja, com o X aqui, né, hidreto e metal, vamos pensar nióbio, por exemplo, variando de 0 a 1. Tá? Olha aqui, 1,7, 1,98, 2,10 e aí, né, explode a cabeça da galera. Nossa! Mas custou tanto para eu aprender estequiometria de números inteiros? Está falando que tem números fracionários? Sim, né? A teoria é uma coisa, a realidade às vezes é outra, né? Então você tem compostos sim formados por uma proporção entre os átomos que não é de números inteiros, tá? Mas não se preocupem com isso. E a aplicação desses hidretos é em catálise e baterias. Então o que é importante dos hidretos? Formados, né, pela exposição de gás hidrogênio em metais que permeiam esses interstícios metálicos e formam hidretos desde que a força de ligação metal-hidreto seja maior que a de ligação HH, formando uma molécula de hidrogênio. Senão o gás vai ficar ali e o metal vai ficar ali. Não tem interesse em formar uma nova substância química se não houver um balanço energético que seja interessante, tá? Que haja uma diminuição da energia, como a gente viu no gráfico agora há pouco, tá? Não é diferente quando eu vou misturar duas substâncias químicas. Vai haver uma quebra das ligações, os elementos vão ficar ali e vai haver uma troca ali entre os elementos formando novas substâncias, se for favorável energeticamente. Senão eles ficam do jeito que estão e está tudo bem. Certo? Bom, hidretos salinos são iguais praticamente aos metais. A única diferença é que a gente só vai ter metais grupos 1 e 2 reagindo com gás hidrogênio. Aqui a gente tem as energias, as entalpias de ligação, só para vocês terem uma ideia, tá? Da entalpia de ligação. Então, dos metais, ela é sempre menor do que a do hidrogênio, né? Se já esqueceram, não tem problema, a gente volta aqui. Hidrogênio, molécula, tá? Molécula de hidrogênio, 424. Olha dos metais, do grupo 1. Que no metal ficou meio vago, né? Vamos ver aqui quantitativamente agora para os metais do grupo 1 e 2. Na verdade, esse é só para o grupo 1, desculpem. Mas o grupo 2 segue uma tendência parecida. A gente tem entalpia que entre os metais, né, muito baixas, menores do que a entalpia de ligação de hidrogênio. Opa, então vai formar hidreto. Tá? É interessante do ponto de vista de energia uma diminuição da energia. Tá? Quando eu formar a ligação entre o hidreto e o metal, a minha energia ou entalpia de ligação vai estar entre os dois valores, entre 424 aqui e entre esses valores aqui, dependendo de cada elemento. Eles podem ser utilizados como agente redutor, tá? Agente redutor vai levar a um processo de redução, tá? Na parte do grupo 1, a gente vai falar de oxidação e redução. Eu vou pelo menos disponibilizar um material para vocês dessa parte de eletroquímica que eu sei que vocês não tiveram na química geral, tá? Então é importante, principalmente no grupo 1 e 2, e eu vou trazer isso um pouquinho para vocês, tá? De alguma forma. Bom, eles podem ser utilizados como agente redutor, tá? Saibam isso. Quem viu eletroquímica no ensino médio talvez esteja lá atrás trazendo alguma memória, agente redutor, agente oxidante, mas é só para mostrar uma aplicação dos hidretos salinos, tá? Aqui é interessante notar que diminui a energia de ionização e aumenta o ponto de fusão conforme a gente varia aqui no grupo 1.
Já um spoiler, tá, de propriedades periódicas grupo 1, mas aqui é interessante notar principalmente a diminuição da energia de ionização, porque isso quer dizer que conforme eu aumento o número quântico principal nesse grupo 1 aqui, eu vou ter uma energia necessária para formar íons positivos cada vez menor. E isso facilita a formação dos hidretos, tá? A energia necessária para a formação dos hidretos vai ser cada vez menor. Só para a gente ir relacionando propriedades periódicas com reatividade, tá? Mas o mais importante dos hidretos salinos é que eles são formados por metais dos grupos 1 e 2, reagindo com o gás hidrogênio. Hidretos moleculares. Agora a gente já está no outro lado da tabela. Lembra daquela tabelinha lá? Tá? Da tendência. Opa, desculpa. Deu uma travadinha. Aqui a gente tem os moleculares, tá? Esses marrom, esses de cor marrom aqui. Tá? Então agora a gente está no outro lado da tabela periódica. A gente já tem elementos não metálicos entre os grupos 13 a 17. Hidretos do grupo 17, além de enxofre e nitrogênio, são os principais hidretos moleculares. Também são formados pela reação de gás hidrogênio, de hidrogênio molecular com esses elementos. E os demais são formados por reações de sais e metais com água, né? Então você pega um sal de boro, por exemplo, grupo 13, alumínio também no grupo 13, reage com água e vai formar hidretos, através de reações específicas, que eu não vou colocar aqui, porque senão fica só um negócio muito vazio, né? Mas as reações são facilmente encontráveis por aí em artigos científicos. Outra característica dos hidretos moleculares é que eles formam estruturas muito diferentes para um mesmo elemento. Então, se eu pegar aqui o boro e o hidreto de boro, por exemplo, né, o triidreto de boro e o hexaidreto de boro, a gente vai ter uma estrutura trigonal planar e ou uma estrutura complexa aqui formada por dois tetraedros. Vixe, e agora? Que eu nem lembro disso. Volta lá para revisar a ligação química, tá? Vou usar diretamente, professor? Esse man está perguntando aqui. Vou usar isso diretamente? Não, né? Mas eu não vou ficar podendo voltar em cada um dos conceitos. Então é legal que vocês revisem. Se houver alguma dúvida, sim, né? Que a gente possa sanar, eu estou à disposição também, tá? Mas isso já viram lá em Química Geral. Ih, eu me matriculei em Geral e Inorgânica. Bom, o ajuste de matrícula já foi, mas eu falei lá na revisão, né? Não recomendo que o aluno faça Geral e Inorgânica ao mesmo tempo, justamente por esses pormenores, tá? A gente ainda não tem pré-requisito, mas é a lógica, tá? Eu não vou poder voltar em tudo de Química Geral. Então, uma dúvida pontual aqui e ali, tudo bem. Mas eu não vou dar uma aula de Vesper, não vou dar uma aula de ligação iônica, não vou dar uma aula de ligação covalente, não dá, tá? O que eu trago é uma revisão de propriedades periódicas que ajudam a entender tudo isso, na verdade, tá? Mas que, né, são essenciais ao curso. Ligação, eu vou passar a falar ligação covalente, vou falar ligação iônica. Ponto de fusão alto porque tem ligação iônica, tá? Mas eu não vou ficar voltando em cada um dos conceitos, tá? Só para esclarecer as coisas, né? E justamente vocês tenham um melhor aproveitamento. Acabou, tá? Faltou um hidreto aqui, só uma coisinha, tá? Hidretos intermediários. Bom, esses eu não vou entrar porque são muito poucos, tá? São alguns metais, né, de transição aqui. Lembre-se que eles são exceções lá nas propriedades eletrônicas, tá? Enfim, isso já é dito porque, né, deles serem diferentões, mas não se preocupem, tá? A gente tem metálicos, salinos e moleculares. Se vocês conseguiram compreender a diferença entre eles,
para mim já está suficiente, tá? Metais do grupo 1 e 2 e elementos dos grupos 13 a 17. Bloco P é grande tendência em não metálica, tá? Que vai caracterizar hidretos moleculares. Tudo bem, pessoal? Vou deixar 2 questões aqui no material para vocês fazerem depois, tá? Porque o hidrogênio apresenta valores de pontos de fusão e ebulição baixa, depois eu corrijo, pode deixar. E qual a condição de formação dos hidretos? Quais são os tipos de hidretos? Evidenciar as diferenças entre eles, tá? Então pratiquem aí, peguem o caderninho aí, tá? O cadernão, bem bonito, do Seminários de C do ano passado, tem uma viola de coxo, né? O meu caderno de estudo aqui. Peguem o seu caderno, peguem o material, voltem na aula, tá? Pausa. A vantagem é isso, lá na sala de aula, né? Ninguém pode me pausar, né? Às vezes, né? Por favor, professor, não entendi, tudo bem. Mas se não, né? Vai que vai. Aqui não. Volta, revisa isso, respondam as perguntas, tá? Que na próxima aula a gente corrige e continua a falar mais um pouco do hidrogênio. A gente vai falar sobre mais algumas características de ligação e aplicações do hidrogênio, ok? Então, muito obrigado, tá, pela presença de vocês, nem que seja virtual. Estou gostando, o pessoal tem acessado o material, não tem tirado muitas dúvidas, mas eu acredito que elas vão surgir com o tempo. Estou à disposição, tá? Vamos aproveitar da melhor maneira possível. E é isso. Até a próxima aula. Obrigado e cuidem-se aí, ok? Abraço a todos. Tenham um bom dia.